estudar sobre as plantas e os seres humanos, nas páginas 170 a 178. Na aula passada, você conheceu e aprendeu sobre a diversidade de plantas que existem, não é verdade? Hoje você vai aprender como os seres humanos utilizam as plantas para diversas finalidades. Vamos lá? No Brasil, existem comunidades que vivem próximo aos rios e que extraem recursos do ambiente para seu sustento. Essas comunidades são chamadas ribeirinhas. Na Amazônia, os moradores da comunidade Jamaraquá se alimentam dos peixes que pescam no rio e da mandioca que cultiva. Observe essa imagem. Está no livro de vocês. Ribeirinhos da comunidade Jamaraquá trabalhando na produção de farinha de mandioca. Os moradores da comunidade Maguari, no Pará, utilizam as folhas de uma palmeira conhecida como curuá pichuna para cobrir suas moradias. Veja a seguir. Ribeirinho da comunidade Maguari preparando a folha de uma palmeira que será utilizada na cobertura das moradias. Vocês observaram que na primeira situação e na segunda, ambos estão utilizando recursos, extraindo recursos da natureza para seu próprio consumo. Um usando para alimentação e o outro ajudando na sua proteção para a sua moradia, certo? Então, com esses exemplos, podemos perceber que o ser humano, ele utiliza plantas para diversas finalidades. O tempo todo nós estamos extraindo esses recursos naturais que vai auxiliar em alguma coisa na nossa vida. Para alimentos, para bebidas, roupas, combustíveis, móveis, entre outros produtos, podem ser feitos a partir de partes de algumas plantas. Muitas vezes, o ser humano extrai da vegetação nativa do ambiente as plantas de que precisa. No entanto, também cultiva plantas para obter os materiais de que necessita. É o que veremos a seguir. Como eu disse, nós precisamos extrair. E quando se refere a extrair, extração, lembramos do extrativismo vegetal. O que é extrativismo vegetal? No extrativismo, ocorre a retirada das plantas ou de parte delas da vegetação nativa, ou seja, da vegetação que não é cultivada. É chamada extrativismo vegetal. Veja alguns exemplos a seguir. Do caule de seringueira, por exemplo, o ser humano extrai o látex, material utilizado para a produção da borracha natural, utilizado em balões de festa, por exemplo. Observe a imagem. Extração de látex em uma seringueira na Amazônia. Veja bem, das folhas da carnaubeira é possível extrair uma cera que é utilizada em diversos alimentos, tintas e medicamentos. Além da carnaubeira, outras plantas fornecem óleos que podem ser utilizadas na fabricação de medicamentos, na alimentação, como os óleos de coco, de girassol, de dendê. Vocês conhecem? O óleo de dendê, ele é muito utilizado na culinária baiana e angolana também, certo? Na página 172, vamos ver como é que o ser humano ele realiza o cultivo. Já que é possível extrair alimentos, recursos naturais através do extrativismo vegetal, precisamos cultivar para que seja dada continuidade a esse processo, entenderam? Então eu preciso plantar e se eu utilizei aquele recurso, eu preciso replantar novamente para obter futuramente. Então tem que dar continuidade. Então como é que ocorre o cultivo? Observe na página 172. Veja a fotografia abaixo. Tem uma pessoa que está cultivando plantas. O ser humano ele pode cultivar as plantas para obter matéria-prima e alimentos em geral. O cultivo das plantas é realizado em hortas, pomares e plantações. O que são hortas? Você conhece? Veja só o exemplo. As hortas são locais nos quais se cultivam plantas como alface, agrião,
cenoura, couve, repolho, batata e tomates. Os pomares são locais onde se cultivam principalmente plantas frutíferas como laranjeira, macieira, limoeiro e videiro. Acredito que vocês conheçam o pomar, né? Uma plantação de laranja próximo da sua casa deve existir, ou pelo caminho que você faz, né? Para ir em algum lugar, ou até mesmo quando vem para a escola você deve encontrar. E a horta é comum ter em sua casa. A mamãe gosta de fazer horta, né? De cultivar, porque é muito importante consumir alimentos orgânicos, que são produzidos em casa mesmo. E elas podem ser feitas de diversas formas. Observe, se você fosse plantar um vegetal, o que você plantaria e em que lugar? E aí, já pensou sobre isso? Você sabia que existe uma técnica chamada hidroponia e que algumas plantas podem ser cultivadas sem uso de solo? Então, imagine essas plantas sendo cultivadas em tubos plásticos, por onde circula a mistura de água e de nutrientes. Essa é a técnica da hidroponia. Nessas técnicas, as raízes das plantas elas ficam em contato com essas misturas dentro dos tubos plásticos, certo? E essa mistura é que vai fornecer todos os nutrientes que a planta precisa para sobreviver. Isso você vai ver alguns exemplos na página 174. Certo? Até agora, conhecemos as hortas e os pomares. No entanto, a maior parte dos alimentos produzidos no Brasil é cultivada em plantações. Temos plantações de trigo, de soja, entre outras, certo? E isso ocorre devido à necessidade do ser humano constante. Precisamos de alimento, precisamos de roupa e os vegetais, as plantas, é muito importante nesse processo, como a Pro disse anteriormente. Então, viram só como ocorre? Nós vimos exemplos de extrativismo, vimos como é possível realizar o cultivo de algumas plantas e como ocorre a relação das plantas e os seres humanos. Agora vamos acompanhar com a professora Nádia uma alternativa de cultivo. Acompanhe a seguir. Será que é possível montar uma horta em um local onde não há espaço físico adequado para isso? Vamos montar uma horta vertical? Irei seguir as orientações das páginas 176 e 177 do módulo 2. Vamos lá? Materiais necessários são uma garrafa PET de 2 litros, tesoura e para pendurar eu vou usar barbante. Ele tem que ter aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Pedras pequenas, aqui eu estou utilizando brita, terra vegetal adubada e um borrifador com água. Primeiro vamos cortar essa parte lateral da garrafa. Eu deixei aqui marcado para vocês visualizarem melhor onde eu vou cortar. Como nessa parte nós utilizamos a tesoura, peça a ajuda de um adulto, tá certo? Pronto, já cortei. Vou fazer também 2 furos aqui nessa parte da lateral. Essa lateral, vamos fazer 2 furos também, seguindo a mesma direção. Agora é só passar o barbante e dar um nó bem firme aqui embaixo. E aqui nas pontas que ficaram livres, vamos também dar um nó.
nessa lateral, na parte que vai ficar embaixo, vamos fazer 3 furos também. Prontinho. Para montarmos, iremos forrar o fundo da garrafa com a brita. Agora é só colocar terra até completar 3/4 da capacidade da garrafa, um pouco acima do meio, tá certo? Já utilizamos a brita e a terra, agora é a vez da semente. Aqui eu estou utilizando semente de coentro, você pode usar a semente de qualquer hortaliça que você tiver. Em seguida é só cobrir com um pouco mais de terra. Prontinho. Olha, 2 vezes ao dia vocês irão borrifar a água o suficiente para deixar a terra molhada e de preferência pela manhã e no início da tarde, certo? Pendure a sua horta num local arejado e que receba luz diretamente no período da manhã. Vocês irão observar diariamente por 20 dias e anotar as suas observações. Vocês irão observar essa parte aqui que está em destaque na página 177 e fazer o registro no caderno de vocês. Agora é com vocês. Façam e mandem fotos pra gente. Beijo! Nossa, que legal, não foi? Foi bem interessante a forma e parece ser bem fácil fazer, né? Como a professora Nádia falou, faça aí na sua casa com a ajuda de um responsável e mande a foto para a gente. Nós estamos aguardando. Realize a atividade proposta na página 178. Observe a imagem e realize as questões propostas. Combinado? Certo? Até mais! Beijos!